Olá pessoal, então vamos agora para a correção da atividade do dia 18, que foi quarta-feira. Então aqui a gente deu continuidade, lendo agora o trava-língua sobre os quais vocês responderam as perguntas anteriores, né? Para isso a gente vai ler a página 102, 106 e 107, que é o que está o texto, e responder as questões que são referentes a esse texto, que está no 108 e 109. Então vamos lá. Então agora eu vou ler com vocês, que eu deixei para vocês treinarem a leitura. E agora que vocês estão craque, porque vocês treinaram bem a leitura, vocês vão fazer a leitura comigo. Então, título, desafio, já comecei bem, né? O trava-língua já começou a travar minha língua. Desafio do trava-línguas. Poeta 1. Começou nossa peleja. Na arte de improvisar, eu proponho um convite, para ninguém se enrolar. Relembrando trava-línguas para a língua não travar. Poeta 2. Então vou te acompanhar, pois não tenho calafrio. Vou mandar versos complexos para esquecer o clima frio. Se um de nós travar a língua, o outro vence o desafio. Poeta 1. Então eu viro um navio e começo a navegar. Sabe aquele sabiá que sabia assobiar? Viu um sapo lá no saco, com seu papo a pular. Poeta 2. Você disse sem travar, mas eu vou dizer agora, alô, o tatu tá aí? Não, o tatu já foi embora. Ver um gato se esconder com o rabo bem para fora. Poeta 1. Disse bem e sem demora, mas eu vou ganhar a soma. Quando um rato rói a roupa de um rei real de Roma. A rainha diz, a roupa do meu rei o rato toma. Poeta 2. Se sua língua não embroma, minha língua sempre insiste. E diz um prato de trigo para um tigre tão triste, que o trigo não tritura e não quer prato de alpiste. Poeta 1. Se você sempre persiste, eu também com rima brinco. Qual é o doce mais docinho da doceira de afinco, né? Traga o troco e tire o prato, não tem truque, troque o trinco. Poeta 2. Eu não sou ornitorrinco, mas também tenho artimanha. A aranha arranha o jarro, e o jarro arranha a aranha. Eu e outra aranha na Alemanha, quis lasanha com castanha. Poeta 1. É tão grande tua artimanha, quanto é grande a cantoria. Poeta 2. Em nós dois sobra façanha, para brincar com poesia. Os dois. Nosso verso agora míngua, para findar o trava-língua. Adeus, até outro dia. Então aqui, para não perder o ritmo do trava-língua, que eu travei algumas vezes, tinha alguns, um verbete de cada, né? Só que falando sobre coisas do dicionário. Então aqui, o que é afinco? Afinco é insistência. Então quando fala que a pessoa tá fazendo alguma coisa com afinco, ela tá insistindo naquela coisa. Embromar. Embromar é enganar, zombar, tapear. Calafrio. Arrepio e pequeno tremor quando se está com febre, com frio ou com muito medo. Peleja. No cordel, trata-se de uma intensa disputa verbal, geralmente acompanhada de uma viola, que é isso que eles estão aqui. Cadê? Em que dois poetas compõem versos de improviso, conforme o mote, ou seja, o tema, né? Proposto no início, um obrigando o outro a dar uma resposta contrária. Aí aqui, explicação de artimanha, maneira de se enganar alguém para conseguir alguma coisa, façanha, que é esperteza ou habilidade, findar, que é terminar alguma coisa, e minguar, que é diminuir. Aí aqui tem algumas informações sobre o autor. E aqui, então, começam as perguntas a respeito do texto. Vamos lá. Tá escrito para conversar com os colegas, mas a gente não pode no momento, né? Então, vamos nos virar como podemos.
Ah, porque o título do poema é Desafio Trava-Línguas? Bem simples essa resposta, né? Por que que é o trava-línguas? Ué, porque o texto se trata de um trava-línguas. De um trava-línguas no sentido de desafio, né? Se trata de um desafio de trava-línguas. Então, é isso que a gente vai pôr na nossa resposta. Então, por que o título é Desafio do Trava-Línguas? Por quê? Vou colocar pequenininho também, tá? Porque se trata de um poema de trava-línguas. B. Como os três versos finais devem ser recitados? Então, aqui teve algumas pessoas até que mandaram mensagem porque não entenderam o que estava perguntando. A gente está no final do ano e vocês ainda não estão prestando atenção no que estão lendo. Desde o começo do ano eu falo para vocês têm que ler e prestar atenção no que vocês estão lendo. Se você chegou num ponto final e você não sabe do que se trata o assunto, o texto, o que você está lendo, volta e lê de novo. É simples, é assim que aprende. É voltando e lendo de novo, até fazer sentido na tua cabeça, tá? Então ali está perguntando como os três versos finais devem ser recitados. Então aqui tá o nome dos poetas, né? Poeta 1 que fala, poeta 2 que fala. Então tá a ordem. Aqui no último tá escrito os dois. Então, como os três versos finais devem ser recitados? Pelos dois poetas. Então é isso que eu vou colocar aqui pequenininho. Pelos dois poetas. Viu como é fácil quando a gente presta atenção? Vocês têm que prestar atenção no que vocês estão lendo, tá? C. Quem venceu o desafio? E aí? Quem será que venceu o desafio? Não teve vencedor. Não houve vencedor. Então, vamos colocar. Como que eu sei disso? Não houve vencedor. Eu sei disso por causa desse poeta final aqui. Eles resolveram findar e deixar para um outro dia, continuar e não ter um vencedor. Então, por isso que no último verso, ao invés de ter um, porque lembra que eu falei na correção anterior que os poetas, as pessoas que cantam, né, que nem sempre são poetas, são só cantores, mas essas pessoas, bom, não deixa de ser um poeta, né, porque improvisar desse jeito é difícil pra caramba. Mas enfim, de qualquer jeito, eles resolveram fazer uma trégua, digamos assim, e deixar para depois. 2. Volte ao poema de cordel e releia a primeira e a segunda estrofe. Então, aqui, primeira, segunda estrofe. Então, a gente acabou de ler, não vou ler de novo, né? Tá fresquinho ainda. Vamos lá. Ah, que convite é feito na primeira estrofe? Então, aqui na primeira estrofe é feito um convite. Eu proponho um convite, tá bem explícito. Um convite para ninguém se enrolar. Relembrando, trava-línguas, para a língua não travar. Então, a proposta do convite é o quê? Relembrar trava-línguas para a língua não travar. Deixa eu ver qual é a pergunta. Que convite é feito na primeira frase, na primeira estrofe? Então, o convite é feito para relembrar. Ai, caramba, ficou muito feio. Relembrar, trava. Línguas. Tranquilo, né? B. O que acontece se um dos poetas travar a língua durante o desafio? Então, aqui também vai estar falando. Então, vou te acompanhar, pois não tenho calafrio. Vou mandar versos complexos para esquentar o clima frio. Se um de nós travar a língua, o outro vence o desafio.
Então, eu pergunto, o que acontece se um dos poetas travar a língua durante o desafio? O outro vence. Opa. O outro vence, né? Só isso. C. Copie as palavras que rimam em cada estrofe. Então, e isso daqui vocês iam fazer o seguinte. Vou até apagar aqui. Qual é? Existe alguma, aliás, palavra que rima com peleja? Peleja, improvisar, convite, alojar, línguas, trava. Não, não tem. Então, peleja não tem rima. E improvisar? Rima com convite? Não. Rima com enrolar? Improvisar, enrolar. Sim. Então, essa daqui rima com essa aqui. Rima com trava-línguas? Não. Rima com travar? Travar, enrolar, improvisar. Sim. Esses três são os que estão sendo rimados na primeira estrofe. Então, vamos lá. É improvisar, enrolar e travar. Improvisar. Enrolar. E travar. Não vai caber. Segunda. Nossa. Aí tem acompanhar. Rima com calafrio? Não. Rima com complexos? Não. Rima com frio? Não. Rima com língua? Não. Rima com desafio? Também não. Então, não rima com nenhum. Vou pro próximo. Calafrio. Rima com complexos? Não. Rima com frio? Rima. Rima com língua? Não. Rima com desafio? Rima. Calafrio, frio, desafio. Agora tem complexos. Complexo, rima com frio? Não. Rima com língua? Não. Rima com desafio? Não. Frio a gente já encontrou as rimas. E língua? Rima com desafio? Rima com algum? Não. Então, rima, complexos e acompanhar é os que não tem rima. E as rimas são calafrio, frio, desafio. Então, vamos lá. Calafrio, frio e desafio. Próximo. Navio, rima com navegar? Não. Rima com sabiá? Não. Rima com assoviar? Não. Rima com saco? Não. Rima com pular? Não. Então, vamos para a próxima. Navegar, rima com sabiá? Não. Rima com assoviar? Então, esse é o risco. Aliás, faça um círculo, né? Rima com saco? Não. Rima com pular? Sim. Navegar, assobiar, pular. Então, agora eu já tô vendo que tem um padrão. Pula uma linha, a outra rima. Pula uma linha, a outra rima. Então, agora nem vou perder tempo, digamos assim, vendo se as outras rimam. Eu sei que não, esse é o padrão das rimas desses poetas. Então, agora eu só olho as linhas intercaladas, as que rimam, claro, né? Então, essa daqui é a terceira estrofe, navegar, assobiar e pular. Navegar, assobiar e pular. Navegar, assobiar e pular. Aí aqui, a gente vai para a próxima página. Travar rima com agora? Não. Rima com aí? Não. Rima com embora? Não. Rima com esconder? Não. Rima com fora? Não. Já temos um outro padrão. A primeira linha nunca rima, então vamos para a segunda. Agora, rima com tá aí? Não. Rima com embora? Sim. Agora embora. Rima com esconder? Não. Rima com fora? Sim. Agora, embora, fora. Agora, embora e fora. Eu sei que a primeira já não tem rima, então já vou para a segunda. Soma, rima com roupa? Não. Rima com Roma? Sim. Rima com roupa? Já sei que não. Rima com toma? Sim. Então, soma, Roma,
toma. Soma, Roma e toma. Opa, dei errado. A próxima. Primeiro, eu sei que não rima, então insiste. Rima com trigo? Não. Rima com triste? Insiste, triste. Rima. Tritura. Rima com insiste ou triste? Não. Rima com alpiste? Insiste, triste, alpiste. Sim. Todos com o mesmo final, mesmo som, no final da palavra. Então, sim, elas rimam. Insiste, triste e alpiste. Insiste, triste e alpiste. Vamos lá. Primeiro, eu sei que não rima. Então, brinco, rima com docinho? Não. Rima com afinco? Brinco, afinco, sim. Rima com prato? Não. Rima com trinco? Sim. Brinco, afinco, trinco. Então, é isso aí. Vou colocar aqui agora. Brinco, afinco e trinco. Próximo. Opa. Agora já na última página. Ornitorrinco, rima com artimanha. A primeira linha não rima, né? Vamos na segunda direto. Artimanha rima com jarro? Não. Rima com aranha? Sim, artimanha, aranha. Rima com Alemanha? Por acaso, rima também. Rima com castanha? Rima também. Então, aqui nessa única linha aqui, por acaso tá rimando, mas não é a regra é tá intercalada, né? Mas vamos colocar Alemanha também. Artimanha, aranha, Alemanha, castanha. Artimanha, Alemanha, a aranha. E o que mais? Um ET. Que não quer sair daqui. Não quer sair mesmo. Aí, saiu. Então, eu tinha arriscado esse. Artimanha, aranha, Alemanha e castanha. Faltou. Agora aqui, artimanha, cantoria. Não chega a rimar, aliás. É tão grande sua artimanha quanto é grande sua cantoria. A cantoria, né? Até tem uma pequena rima, porque, querendo ou não, termina com A. Mas é pouco demais pra gente falar que rima. Aí, no segundo, façanha, poesia. E nós dois sobra façanha para brincar com poesia. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos analisar. Esse daqui não tem rima. Esse daqui também não tem rima. Mas por que soa como se tivesse? Porque esses dois estão unindo isso daqui como se fosse um verso. Então, aqui, ó, artimanha tá rimando com façanha. Cantoria tá rimando com poesia. Cantoria, poesia. Artimanha, façanha. Por isso que se eu ler, é tão grande sua artimanha quanto é grande a cantoria. E nós dois sobra a façanha para brincar com poesia. Daí, claro, fica esse som gostoso da rima, né, nos nossos ouvidos. Não fica esquisito. Por causa que eles fizeram essa jogadinha. Então, um lançou uma fala, o outro tinha que rimar com a fala dele, entendeu? E eles conseguiram rimar. Daí, no final, eles fizeram lá o acordo. Então, artimanha rima com façanha e cantoria com poesia. Artimanha com façanha. Epa, acho que eu errei. Ixi. Vamos ver se eu volto. Artimanha, façanha.
Eu não sei porque eu tô escrevendo tão pequenininho, não sei se vocês enxergam. Nossa, a artimanha ficou horrível aqui em cima, mas eu já escrevi antes, então qualquer coisa vocês voltam e pausa. E cantoria e poesia. Cantoria e poesia. Daqui a pouco não tem resposta para a próxima, lugar para responder a próxima. E o última estrofe, né, que é só de 3, tem míngua, língua e dia. Tem algum que rima? É esses dois, né? Míngua e trava-língua, na verdade, que é uma palavra só. Então, míngua e trava-língua. Dia, até fica assim bonitinho nos nossos ouvidos, porque termina com A, mas na realidade não rima. Então, fica só míngua e trava-língua. Míngua e trava-língua. Bem de boa, né? Vou dar uma aproximada e passar devagarzinho aqui. Se vocês quiserem copiar, apesar da letra estar horrível. Ó, faltou o corte no T. Mas dá para entender mais ou menos. Bom, aqui a gente finalizou então a 2. Vamos para 3. Releia este verso. A rainha diz: a roupa do meu rei o rato toma. Você sabe por que tem 2 pontos e aspas nesse verso? Alguém conseguiu lembrar por que tem? Então, assim, são 2 marcas no texto que indicam fala. Então, ali fala, a rainha diz. E daí as aspas está marcando o que a rainha diz. Então, eles usaram as 2 marcações de fala. Não é que esteja errado, é pouco usual. Mas, tanto os 2 pontos, que começa a introduzir a fala, no caso ali, eles não colocaram o travessão, porque quando tem uma pessoa falando, você fala lá, fulano disse, 2 pontos, vai para outra linha, parágrafo, travessão. Ali ele colocou, rainha diz, 2 pontos, e ao invés de pôr na outra linha, parágrafo, travessão, ele colocou só aspas, porque tá marcando daí pelas aspas que a rainha falou aquilo ali. Então, isso daqui é uma resposta pessoal, né? Vou deixar sem responder. Mas você sabe por que é 2 pontos e as aspas? Justamente para marcar a fala da rainha. Essa é a resposta. Ou algo similar a isso, né? Aí, então a gente termina aqui a parte de português, né? Deixa eu ver. Ah, não, tem mais uma. Vamos lá. 4. Marca a resposta correta. Nas estrofes de 6 versos, o primeiro verso rima com o terceiro. Então, olha lá, nas estrofes de 6 versos, né? Que é linhas. As estrofes, como é que eu pergunto? O primeiro rima com o terceiro. Então, o primeiro verso, que é a primeira linha, rima com a terceira. Em nenhum caso a primeira rima com a terceira. Então, essa daqui não é. Rimam os versos pares, o segundo, quarto e sexto? Então, vamos voltar lá e ver. O segundo rima com o quarto, rima com o sexto? Sim. Então, segundo com quarto com sexto. Fechou. Já achei minha resposta. É esse aqui. Mas, como esse livro é doido, às vezes tem mais de uma resposta. Se bem que aqui está escrito A no singular, então tem que ser uma só. Mas, por via das dúvidas, vamos ler, né? Não custa. Rimam os versos ímpares? Se só pensar aqui que o 1, que é o primeiro, e o 3, que é o terceiro, não estão rimando, eu já mato que essa daqui também não tem como, né? Porque 1 e 3 são ímpar. Então, só pode ser a do meio. 5. Nas 3 estrofes finais, que palavras rimam com? Então, aqui, 3 estrofes finais. Estrofes. Essa, e essa. Então, o que rima a primeira artimanha, né? Com artimanha. A gente já fez. Artimanha rima com façanha. Cantoria.
Cantoria, aqui, cadê cantoria? Aqui no segundo, do poeta 1. Cantoria rima com poesia, claro. Míngua. Míngua, vamos achar míngua, míngua, míngua. Aqui no último estrofe, na última, né, estrofe. Rima com trava-língua. Seis eu falei que não era para fazer. E a 7, leia o poema Desafio de Trava-Línguas para uma pessoa de sua família, depois relembre os outros trava-línguas e escreva uma folha de papel. Traga esse material para aula. Na verdade, esse daqui eu pedi para vocês só lerem para alguém ou então gravar um áudio lendo para mim, né? Para vocês treinarem a leitura. É tipo um complemento da atividade de leitura, né? Então, vocês fizeram a leitura, depois vocês fizeram a leitura para alguém, isso vai fazer vocês melhorarem na leitura cada vez mais. Bom, finalizando essa parte de português, daí a gente tinha matemática, que daí era o livro. A gente ia trabalhar sequências lógicas, você tinha que achar a sua página, se é a 134 ou a 132. Não são as duas páginas, você tem que ver qual que é a sua. Aí, eu digitalizei uma das páginas. E lá, então, tem uma sequência lógica, não é uma sequência numérica, porque está se tratando aqui, nesse caso, de figuras geométricas. Então daí tem as perguntinhas. Qual é a figura que deve ser colocada acima do número 35? Então, eu posso fazer o seguinte. O que vem depois da bolinha? Ó, são triângulo, triângulo, quadrado, quadrado, bolinha. Triângulo, triângulo, quadrado, quadrado, bolinha. A bolinha é o último, o ciclo fecha na bolinha. Então, se aqui terminou na bolinha, o próximo é triângulo, triângulo. Não é triângulo, triângulo aqui? Posso usar os mesmos desenhos, só vou colocar os números embaixo. Olha só. Vamos ver. Depois vocês me falam se alguém pensou desse jeito. Bom, daí eu coloquei. Eu posso colocar. Claro que eu posso também ficar fazendo triângulo, triângulo, quadrado, quadrado, bolinha. Vocês podem ficar desenhando e colocando o número embaixo. No caso aqui, pra gente até poupar tempo, para o vídeo não ficar tão longo, já tá com 27 minutos, eu vou usar essas próprias figuras. Então, eu já sei que o ciclo fecha na bolinha, o último é a bolinha, então eu posso começar numerando de novo aqui do primeiro. Então, é 15, daí eu sei que aqui é 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e, incrivelmente, 30. 15 mais 15, 30, né? Aí vamos ver se... Ah, não, é 35, então vamos continuar. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Pronto, agora sim consegui responder. Qual figura deve ser colocada acima do número 35? Então, vamos localizar o 35. Tá aqui, ó. Ó o 35 aqui. E qual é o desenho do 35? Um círculo. Então, qual a figura que deve ser colocada acima do 35? Deixa eu pôr a letra maiúscula, né? Círculo. Pronto. Como você concluiu? Essa daqui é a resposta pessoal. Vocês viram que eu fiz essa metodologia. Talvez vocês tenham feito igual. Talvez ninguém fez igual. Eu não sei qual é a sua metodologia. E daí você tem que colocar. Como você concluiu? Ah, eu vi que a bolinha era o último da sequência e depois voltava a repetir. E daí eu coloquei os números embaixo, igual eu fiz. Eu tô descrevendo o jeito que eu fiz. E vocês têm que descrever o jeito que vocês fizeram. Ah, não, eu fiz os desenhos da sequência numérica, continuei fazendo os desenhos e depois eu numerei embaixo. Cada um vai ter sua resposta, essa daqui é pessoal. Aí, então, a gente tem a C. Qual figura deve ser colocada acima do número 40? 40 já tá aqui, ó.
Qual é a figura do 40? Também é um círculo. Um círculo. Esqueci do acento lá em cima. Ah, não esqueci não. D. Qual a figura deve ser colocada acima do número 51? 51 eu não fiz, mas posso fazer. Então, parei no 45, daí vem 46, 47, 48, 49, 50, 51. Então, onde está meu 51? No triângulo. Então, qual a figura? Um triângulo. E, como você chegou a essa conclusão? Mesma situação da B. Você vai fazer a sua descrição, porque eu comecei dessa forma. Claro que eu vou seguir a mesma metodologia. Vocês, se vocês fizeram de uma forma diferente na B, vocês provavelmente seguiram a mesma forma na E. Na E não, na D, né? Aí vocês vão colocar a resposta de vocês. Não tem essa aqui. F. Qual figura deve ser colocada acima do número 83? Nossa, e agora, professora? Bom, agora eu posso ficar fazendo isso daqui, 1, 2, 3, contando, né? E passando o lápis em cima da figurinha, fazendo um risquinho, para não me perder. Mas se eu olhar também, eu sei que tem um padrão, né? Então, começa 15, 30, 45, então aqui vai ser 55, aí vai ser... 55 não, vai ser 60, né? Depois vai ser 75, depois 75, 80, 90, vai ser 90, e assim vai seguir um padrão. Tá pedindo 83, então eu posso pegar uma dessas sequências e analisar. Por exemplo, aqui tem 43, será que o próximo não vai ser 83? Ou o próximo depois do próximo? Aí você pode fazer desse jeito. Eu acho que o jeito mais fácil agora, eu vou até fazer desse jeito para vocês, se caso eu passar alguma coisa parecida no futuro, vocês fazem desse jeito. Então, eu fiz até 45. Aí eu começo 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Eu fiz até 51, não esqueci. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, não posso esquecer que é 83, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Achei. Qual é a figura do 83? Um quadrado. Então, veja que ia ser mais demorado. Mas, olha, tenho 23 aqui. Se eu fosse pulando de 15 em 15, que é a variação de linha para linha, eu ia chegar lá no 83. Só que é o jeito mais... Digamos que... ele é um pouquinho mais demorado, né? Do que fazer dessa forma. 2. Agora é sua vez. Então, sua vez, pessoal. Desenhe no quadro abaixo uma sequência diferente da feita por Mateus, mas que tem um padrão de construção. Então, você tem que construir uma sequência numérica, aliás, você já deve ter construído, uma sequência numérica, lógica, com alguma coisa. No caso ali, eu acho que eu falei na orientação para vocês seguirem um padrão de fazer figuras geométricas, até para vocês fixarem bem figuras geométricas, né? Então, você daí tinha que criar um novo padrão de sequência. Bem tranquilo, né? Espero que todos tenham feito. Aí, por último, a gente tinha a atividade de geografia. Para isso, aliás, nessa matéria a gente ia ler e estudar um pouquinho sobre água e paisagem. E aqui na geografia, deixa eu até ver, mas eu acho que era só leitura, não era? Então, geografia era só leitura, eu já fiz a leitura com vocês nas orientações e os comentários sobre isso daqui, os textos que foram apresentados. Então, aqui a gente finaliza as correções das atividades do dia de hoje. Um beijo para vocês e a gente se vê daqui a pouco na aula do dia 19.